Você falar de Copa do Mundo como uma coisa normal, ou de futebol no contexto geral. Quando eu digo futebol, não tô falando de criança, de gente brincando. Tô falando de estádio, tô falando de times, tô falando de torcida, tô falando da apologia que se faz no futebol. Aí a gente tem que tomar muito cuidado. Mas o senhor é contra o futebol, então? Não, eu não sou contra o futebol, eu sou contra a apologia que se pratica no futebol. Assim, ó, porque na minha cabeça, eu não torço para nenhum time, nunca torci, vim a Deus e amor com isso, e acho que isso não faria diferença nenhuma se eu torcesse também, talvez para pior. Mas assim, para a seleção brasileira, na Copa do Mundo, o senhor torce. Mas você falar para mim... O senhor assim, vai torcer para a seleção brasileira trazer o hexacampeonato pro Brasil. Você falar para mim assim, ó... Você falar pra mim assim, quantas Copas do Mundo você assistiu completa? Nenhuma. Você perguntar o nome do jogador de futebol pra mim, da Copa do Mundo, eu não sei nenhum. Mas o senhor sabe que o Brasil é penta. É. Sabe, isso eu sei, porque isso é comentário normal. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. É que assim, ó, a depender... Isso tô falando, isso é particular meu, não tem nada que ver com os membros da igreja, com os meus filhos. Isso é particular meu. Eu acho que pra mim não agrega muita coisa. Tudo depende do que eu quero ver. Tudo depende... do que eu quero alcançar. Eu sou uma pessoa muito focada. Quando eu escrevo a visão que Deus me dá e eu quero seguir, dificilmente eu crio distrações. O que o diabo mais quer para que o seu ministério não aconteça, para que o seu projeto não aconteça, é criar distração. E o futebol pode criar essa distração, desfocar. Tanto futebol como política também pode criar distrações. Deixa eu te falar uma coisa. Sobre o futebol ainda. Imagine que... Eu não sei se você lembra daquele chileno que ficaram soterrados lá, os chilenos, quando desmoronou ali no Chile uma mina de escavação de cobre e de ouro, e eles ficaram soterrados a 700 metros abaixo da terra, e por 17 dias ninguém ficou sabendo, porque numa das passagens desmoronou ali uma pedra e eles ficaram lá num espaçozinho pequeno, sobrevivendo acho, com atum, com um pouco de comida que tinha, acho que foi em 2010 isso, eu estava em Portugal nessa época. E aí, quando desmoronou, eles começaram a usar aquelas perfuradoras que perfura a terra, essas de petróleo e tal, para tentar encontrar um caminho. Por 17 dias, 33 mineiros ficaram soterrados ali. 37 dias, por 17 dias, sem ter nenhum sinal do mundo estereótipo. Até que, de repente, uma sonda abriu um buraco, acho que de 15 centímetros, e uma luz começou a brilhar. Eles estavam escavando ouro, olha que coisa. No lugar do ouro, eles vivendo um verdadeiro inferno, na expectativa de morte, porque eles não sabiam se iam ser encontrados ali. Do lado de fora, milhares de pessoas se mobilizaram. A família se mobilizou ali para tentar incentivar quem estava ali perfurando para encontrar. Quando eles perfuraram, que encontraram o lugar exato, um dos moços que estava ali dentro da mina escreveu um bilhete dizendo: estamos aqui em 33 pessoas. Imagine quando eles recolheram a sonda, 700 metros, quando eles recolheram a sonda que viram: estamos aqui em 33 pessoas. A alegria da família do lado de fora. Mas a alegria deles quando uma pequena luz brilhou lá, dizendo: estamos aqui em cima. Demorou, se eu não me engano, 69 dias até que eles conseguissem cápsulas. A NASA se envolveu para tirar aqueles mineiros. O mundo inteiro, acho que mais de 1 bilhão de pessoas assistiu à arrancada daqueles mineiros de dentro da mina. Quando eu assisti aquilo... Eu estava em Portugal, quando o primeiro mineiro saiu, eu vi o mundo inteiro focando pro primeiro mineiro que saiu, 69 dias ou 70 dias depois. Veio no meu coração uma coisa, porque tudo que eu vejo, eu foco pro ministério pastoral. Falei, meu Deus, esses homens estavam vivendo em um inferno. No meio do ouro, mas no inferno. Imagine a alegria quando eles foram arrancados de lá. Eu me emocionei vendo aquilo. E quando eu me emociono vendo aquilo, demorou acho que 24 horas para que todos saíssem. Eu fiquei pensando, será que eles saíram de um inferno e agora a fama não vai levar eles para um outro inferno, que é o inferno pior? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Se a tua família tivesse ali, um filho teu tivesse ali, e ele tivesse que ser arrancado e precisasse de você ali, dando uma força para tirar ele do inferno, que era soterrado, mas estivesse bem na hora da Copa do Mundo, e o mundo parasse para assistir a Copa do Mundo,
Você pararia para assistir a Copa do Mundo ou você ficaria ali vibrando na expectativa de tirar teu filho do inferno? Vibrando a fim de tirar o filho do inferno. Então, na minha cabeça é assim, milhões de pessoas estão indo pro inferno. E às vezes um tempo que eu gasto com aquilo que não vai agregar nada, eu posso fazer uma live. Você já pensou na hora de um jogo do Brasil, quantas mil pessoas que não gostam de futebol, porque não é todo mundo que gosta, e que não tem nada que possa produzir alguma coisa de alegria que poderia vir para um podcast para você? Você tem um sonho, não tem? Sim. Alcançar 1 milhão de inscritos até o final do ano. Imaginou quanta gente poderia vir num podcast, você quebrar um protocolo e dizer assim, não, enquanto todo mundo está no futebol, tem muita gente que não gosta. E tem outros que estariam fazendo uma live interessante, que não vão estar fazendo uma live interessante, mas eu quero fazer uma live interessante. Eu vou agregar para o reino. Então, para mim, no ministério pastoral, eu me sinto na obrigação de tentar arrancar, porque eu não sei, em momentos de futebol as almas não vão para o inferno? Então essa é a minha cabeça. O que Jesus faria em meu lugar? O que os discípulos fariam em meu lugar? Vou repetir uma pergunta que você me fez mês passado, quando você falou, pastor, por que nós não vemos milagres? E eu falei, isso está na tua cabeça. Na tua cabeça pode não ter milagre. Na minha não tem futebol, tem milagre. Então eu prefiro trocar o futebol pelo milagre. Entende ou não? É disso que eu estou falando. É de reino. Então, se a gente não viver esse evangelho, aí as pessoas dizem, pastor, em 3 anos, a Cristo para as Nações cresceu muito. Por quê? As pessoas que me conhecem sabem, talvez, vão poder responder. A minha vida, eu abri mão da minha vida para que o reino de Deus fosse alcançado. Nada me alegra mais do que ver as pessoas sendo curadas, as pessoas prosperando, as pessoas sendo atingidas pelo poder de Deus. Faça um desafio. Se tiver uma final de Copa do Mundo, que dê numa quarta-feira que eu não tiver, eu faço uma live com você bem na hora e eu duvido que a gente não bate umas 100 mil pessoas aqui nessa live e você não alcança o teu objetivo. Porque as pessoas... Quer ver uma coisa? Uma vez eu ia só num cabeleireiro. O dia que eu fui lá, que não tinha, que estava fechado, eu fui no outro. Achei um outro melhor, parei de ir nele. Às vezes você não vai fazer a live exatamente por causa disso. Alguém que queria vai procurar uma outra, depois não volta mais para você. A gente diz, por que eu não alcancei meu objetivo? Porque você focou num sonho de alguém que não tinha nada a ver com a tua vida. Se te traz alegria, se te motiva, vai e faça. Para que eu fui chamado? A menos que o evangelho não seja verdadeiro. A menos que em dias de futebol, em dias de Copa, as almas não vão pro inferno. E Deus poupe os pregadores de pregar. Mas eu não quero carregar a culpa do texto recair sobre mim, te constituir por atalaia. E o dia que você tinha que pregar, você estava se distraindo com coisas deste mundo. Eu tenho dificuldade com distrações. Você tem um peixe que não tem espinho, e você tem um peixe que tem muito espinho. Qual você dá pro teu filho? Sem espinho. Eu tenho que conduzir as pessoas no mínimo possível de risco que elas podem correr. E o futebol, num contexto geral, hoje, eu não estou falando de futebol antigo. Eu acho que o antigo era uma coisa muito mais esportiva. Hoje você vê muita malandragem, muita maracutaia. Outra coisa, você às vezes faz apologia. Porque hoje, um jovem que quer ser jogador de futebol, raríssimas vezes ele quer ser um jogador de futebol pelo status de trazer um prêmio para a nação. É porque ele vê o cara do futebol com 10 mulheres, o cara com uma Ferrari, o cara não sei o que, com ostentação. Ele está focando naquilo. Então, você não vê muito o apelo do futebol para que alguém tenha uma vida decente. Ao contrário, tudo descamba para a indecência. Esse é o meu pensamento. Uma mulher me ligou esses tempos de madrugada, dizendo assim, pastor, 3 horas da manhã, pelo amor de Deus, pastor, ora pelo meu filho, ele acabou de ter uma convulsão, acho que ele está morrendo. Ora por ele, ora por ele. Aí eu falei, mas você tá onde? Ela falou, ele acordou se debatendo, eu acho que ele tá morrendo, ora por ele. Eu falei, por que você não chamou o SAMU, irmã? Ela falou, não, pastor, a primeira pessoa que eu pensei foi você. Aí eu peguei, orei, desliguei, falei, agora chama, vê o que pode fazer. Ela falou, meu marido já tá chamando. Eu perdi o sono naquela noite. E eu pensei o seguinte, falei, meu Deus, tem pastores que falam, pô, me enchendo o saco, 3 horas da manhã, eu perdi o sono. Falei, meu Deus, que importância eu tinha um sonho de ser médico. Eu falei, o senhor me colocou acima do médico. Essa irmã ligou para mim. Ela acredita que eu podia ser parte da solução do problema dela, orando para ela. Você acha que eu perdi o sono de raiva dela? Não. Eu me senti muito grato a Deus por poder ser útil àquela mulher naquela hora. Então, às vezes eu me pego exatamente assim. Então, distrações que não estão dentro do meu projeto de levar Cristo para as nações, eu não perco tempo. Não vai agregar nada na minha vida. Exceto se for para um evangelismo. Exceto se for para ir lá e ganhar almas.
Porque e isso é regra minha. Tem obreiros do ministério que torcem para time. Teve até um irmão que falou, pastor, eu fui num jogo lá do Flamengo e aí tava com outro, aí o outro obreiro falou, pastor, nunca vi ele gritar tanto que nem gritou na igreja, é quietinho, mas lá gritou tanto, que saiu até meio atordoado. Ele falou, você é atordoado de tanto maconha que estavam fumando lá dentro. Então, quando eu vi, outra coisa que eu vi, os jogadores, esses vídeos também vêm vindo, os jogadores vibrando quando foram convocados. Você viu aquele vídeo ou não? Sim. Uns chorando quando foram convocados e outros chorando de tristeza porque não foram. Como que é o nome do técnico? Ancelotti. Carlos Ancelotti. Então eu fico me pegando. E isso me prende a minha mente. Eu falo, choraram porque foram convocados pelo Ancelotti, achando que é a maior coisa do mundo. E quantas vezes Jesus chamou eles sequer deram ouvido a isso? Será que o grito de Cristo vinde a mim ecoa assim no coração deles? Então essa é uma pergunta que eu faço. E outros chorando porque não foram convocados. E eu vou dizer, a maior frustração deles é saber que foram convocados pelo homem mais poderoso do universo, que é Cristo, e rejeitar a convocação. Então isso me pega. Quando uma alma aceita Jesus, para mim é um privilégio. Eu acho que nem Neymar sentiu a alegria que eu sinto. Não tem um jogador que levantou uma taça de Copa do Mundo que sente a alegria que eu sinto quando uma alma aceita Jesus. É como se eu visse aqueles mineiros morrendo e Deus tirando elas do fundo do inferno.